Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Vamos fazer mais um webinar de sexta-feira aqui. A gente vai tratar de um tema muito interessante hoje, tá? Sobre como lidar com as emoções e desenvolver estratégias para a autogestão. Bom, antes de passar a palavra para a nossa palestrante Daniele, eu vou agradecer algumas empresas e também me apresentar. Meu nome é Su Junko, eu sou sócia fundadora da empresa chamada Golden Rock Consulting, é uma consultoria internacional focada em fusões e aquisições, investimentos, a gente foca muito na Ásia e América Latina. Também gostaria de agradecer a duas empresas, uma BRI Visa, que é uma empresa especializada em visto e mobilidade internacional de pessoas, que patrocinou essa plataforma, muito obrigada. Também agradeço à empresa DM Consultoria Treinamento, uma empresa especializada em educação emocional para empresas executivos e profissionais. Também agradeço pela divulgação do nosso webinar, para que mais pessoas possam participar deste webinar. Bom, então eu vou falar da nossa palestrante de hoje, a Daniele. Então, Daniele Milagres Laciprete Leal, que vai falar sobre o tema como lidar com as emoções e desenvolver estratégias para a autogestão. A Daniele é líder da área Teams 4 Impact da Somar Consultoria, possui a graduação em Psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Estadual do Rio de Janeiro, pós-graduação em Gestão de Recursos Humanos, MBA em Gestão Empresarial pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem formação em Life Professional Coaching, SBC, e certificação pela Yoga Alliance Profissionais, 200 horas. Possui mais de 16 anos de experiência na área de RH, atuando com treinamento e desenvolvimento de times. É palestrante em eventos e empresas de grande expressão no mercado, como Rio 2016, Bodytech, entre outras, e faz atendimento em consultório presencial e online. Então, por que o tema de hoje? Como lidar com as emoções e desenvolver estratégia para a autogestão. Quando nos tornamos conscientes de nossos próprios sentimentos e pensamentos, somos capazes de escolher formas construtivas para enfrentá-los. Nós podemos treinar o cérebro para nos fortalecer emocionalmente, nos tornando pessoas mais resilientes. A importância de entender como gerir nossas emoções e necessidades é essencial na administração do nosso tempo, resultando em uma liderança muito mais equilibrada e eficaz. Bom, então eu queria agradecer, Daniele, pela sua colaboração, para compartilhar o seu conhecimento com a gente. Passo a palavra para você. Dani, você tem 30 minutos, mas pode falar mais se você quiser, a gente está aqui para te ouvir, para você fazer a apresentação. Depois nós vamos abrir para Q&A, comentários, e antes da gente finalizar o evento, nós vamos chamar o pessoal do próximo webinar para adiantar o tema, e a gente vai terminar por volta do meio-dia. Tá legal? Então, mais uma vez, em nome de todos os palestrantes, eu gostaria de agradecer. Fique à vontade para você iniciar sua palestra. Obrigada. Ok, obrigada. Bom dia a todos. A proposta hoje aqui é a gente fazer um bate-papo, né? Trazer aqui alguns conceitos sobre a questão da gestão das emoções, como gerir essas emoções e se adaptar a diversas situações, né? Cada vez mais isso é muito importante, principalmente no contexto que a gente vive atualmente, né? Evitando a procrastinação e desenvolver uma orientação para resultados no ambiente corporativo. Não só no ambiente corporativo, mas para a nossa vida toda, né? Porque, assim, para tudo a gente precisa obter resultados. E o resultado aqui está relacionado ao que a gente faz e também ao que a gente deixa de fazer. Porque mesmo quando a gente deixa de fazer algo, isso também implica em um resultado, né? Então, a ideia é trazer um pouco desses conceitos aqui e trocar com vocês e compartilhar aí mais para o final algumas perguntas, né? E contribuir com as dúvidas. Então, eu vou começar a compartilhar aqui na tela com vocês. Deixa eu abrir aqui. Me digam, por favor, se todo mundo está conseguindo ver. Eu vou passar aqui, Su, para ver se...
Uhum. Tá Consigo. ok? Tudo certo. Tá? Maravilha. Uhum. Então, aqui tem o tema do nosso webinar de hoje. A apresentação pessoal, a Su já conseguiu aí traduzir e me introduzir para todos vocês, né? Então, eu vou pular essa parte. E a gente vai iniciar aqui com o nosso cenário atual. Então, eu trouxe aqui um dado bastante importante e alguns dados que ilustram esse cenário, em que nós encontramos hoje uma crise em 3 esferas: né? A saúde mental, a saúde financeira e a saúde física, principalmente aí em virtude da pandemia, de todas as adaptações, todas as situações que vieram em decorrência disso, né? E aqui eu trouxe alguns dados para a gente ilustrar. Então, nós temos hoje mais de 12 milhões de pessoas desempregadas no Brasil, segundo o IBGE, a informação de setembro desse ano. 5,8% dos brasileiros sofrem com a depressão, é a maior prevalência da América Latina, segundo a OMS. E 47% dos brasileiros não praticam o mínimo de exercícios para manter o corpo saudável. Também uma informação aí da OMS. O ideal, que se coloca como uma meta, né, semanal, seria 150 horas por semana. E as pessoas não conseguem, não têm praticado. Cada vez mais as pessoas estão sedentárias, cada vez mais desenvolvendo obesidade, desenvolvendo doenças relacionadas à saúde física. E aí eu trouxe esses 3 pontos aqui para a gente começar essa reflexão de hoje, para trazer essa questão dessas esferas, de como elas estão desequilibradas, de como uma esfera sempre está relacionada com a outra, né? Então, quando a gente tem alguma defasagem, quando a gente tem algum desequilíbrio em uma dessas esferas, isso acaba impactando em outras também, né? Como em outras áreas da nossa vida que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então, com a questão da pandemia, com a questão das incertezas, o medo da doença, o medo do desemprego, o medo do futuro, várias situações aí foram sendo somadas nesse cenário, né? Então, nós temos aí muitos casos hoje de depressão, de ansiedade. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. É um dado assim muito curioso para a gente realmente refletir e pensar sobre. Diante de toda essa incerteza, diante de toda essa questão da violência, da questão da educação. Então, várias questões que estão aí, que permeiam, né, esses dados. Então, para a gente começar realmente nossa manhã aqui, nosso tempo, trazendo um pouquinho desses dados, dessas reflexões para a nossa vida, de como que a gente consegue ver isso, e de como a gente consegue, de alguma forma, interferir e auxiliar toda a nossa sociedade. E aqui eu começo falando um pouco sobre as emoções, né? O que são as emoções que a gente vai trabalhar aqui hoje, conversar. E a emoção, ela representa energia em movimento, né? Muitas pessoas, às vezes, começam a identificar e trazer a emoção simplesmente como se fosse um conceito negativo, como se fosse uma questão que é ruim, né? Mas, na verdade, as emoções não são ruins, elas existem na nossa vida e nós precisamos lidar com essas emoções, positivas ou negativas, de acordo com como elas acontecem, porque são essas emoções que nos tornam realmente humanos, que nos tornam pessoas reais, né? E o interessante é saber observar as emoções e não reagir a elas. Muitas pessoas, a maioria das pessoas, elas pensam com as emoções, ao invés de identificar, observar a emoção e, a partir daí, saber como se comportar diante das situações, de como trabalhar e elaborar os sentimentos relacionados que surgem através dessas emoções. Então, é importante sempre respeitar as emoções quando elas aparecem e trabalhar e usar a nossa mente a nosso favor, né? E aí, como que a gente faz isso? Como é que isso acontece? Claro que esse trabalho é um trabalho muito de aprendizagem, não é de um dia para o outro que a gente consegue realmente entender, identificar e trabalhar essas emoções, mas é um trabalho que está muito relacionado com o autoconhecimento e de quais estratégias que a gente pode utilizar para aprimorar e para utilizar esses momentos, essas emoções e esses sentimentos a nosso favor. E aqui eu coloquei as 5 emoções universais, né, que a gente
tem aí em maior quantidade e é comum a todos os seres humanos, como uma forma de começar a identificar essas emoções e de como que a gente pode realmente trabalhar em algumas situações. Então, trazendo alguns exemplos, né, a gente pode pensar, por exemplo, em situações de trânsito, quando as pessoas têm algum tipo de uma cortada, ou o sinal abre e a pessoa de trás já está lá cheia de pressa, começa a buzinar, e aí você começa a ter reações ali àquele momento. Então, você pode simplesmente identificar aquele momento e seguir em frente, né? Ouvir uma música, falar, a pessoa não está no bom dia, e perceber que aquilo não é pessoal, não é particular ali com você, e conseguir seguir. E tem pessoas que estão tão emocionalmente desequilibradas que acabam reagindo àquilo de uma maneira muito maior, né? Muito mais, às vezes muito mais exacerbada do que a situação pede. Então a gente começa a trabalhar essas emoções e ver o quanto que isso nos afeta quando a gente não consegue controlar e não consegue identificar essas reações de maneira favorável para a nossa vida. Então, aqui eu trouxe uma pergunta, é um convite, na verdade, uma reflexão aqui para todos nós. Se em alguns momentos você tem a sensação de que, às vezes, faz um monte de coisas, mas não está desesperado, né? Como se corresse atrás, como se buscasse, como se incentivasse, como se fizesse muita coisa, e parece que às vezes o dia não rende, parece que as coisas não funcionam como você gostaria, os resultados não são da forma como você esperava. E aí você começa a se perguntar o que está acontecendo, o que está de errado, o que pode melhorar. E aí eu trago aqui o conceito de bloqueios emocionais, que é um conceito bem importante para a gente trabalhar. E o que de fato é um bloqueio, né? Na verdade, assim, um bloqueio é tudo aquilo que impede a gente de prosperar. Por quê? Existem alguns fatores, algumas situações ali que acabam travando, como se travasse uma engrenagem, né? E aí, esses bloqueios emocionais, eles são instalados, são gerados, normalmente, muito remotamente na nossa vida. Então, assim, os bloqueios, assim, um fato que é bem interessante de trazer aqui e compartilhar com vocês, é que a maioria dos bloqueios emocionais, eles são instalados entre os 7 e 14 anos de idade, sendo que a maior fase, né, a maior faixa aqui de instalação de bloqueios são entre os 7 e 10 anos. Então, tudo que você viveu, tudo que a gente viveu nesse período é muito relevante para o que a gente repete, quais são os padrões que a gente repete até hoje, né? E aí, tem algumas pessoas que ficam muito presas nessas questões, nesses bloqueios, e aí repetem constantemente esses padrões num círculo, né, num círculo ali, e não conseguem sair dele. Por quê? É importante entender que, sim, existiu um contexto, existiram várias experiências na nossa vida que nos formaram, nos tornaram o que nós somos hoje, mas que nós somos capazes de mudar. Nós somos capazes de fazer a transformação e desbloquear essas questões que nos travam em alguns pontos, em alguns limites, através de quê? Através de uma ressignificação dessa vivência, dessas experiências. Então, é muito importante conseguir identificar quais foram as situações, quais foram os eventos emocionais que geraram aquele tipo de bloqueio, conseguir resgatar na memória quando que aquilo começou, quais foram os primeiros eventos que aquilo aconteceu e qual é a nova história que você conta a partir dali, né? Como ressignificar aquela situação. Então, por exemplo, tem um bloqueio que é muito comum, eu vejo muito isso na clínica, nas pessoas que eu atendo, né? Até mesmo com empresários, com empreendedores, que é o bloqueio de escassez, que está muito relacionado a essa memória lá da infância, né? Às vezes teve um pai que falou muito que o dinheiro era difícil, que o dinheiro era sujo, que tinha que trabalhar muito para conseguir ter alguma coisa, e teve uma criação ali de muita dificuldade. Ou então, aquelas pessoas que mesmo com boa condição, tinham tanto medo de perder o que tinham, que instalou esse bloqueio de escassez. Então, isso vem se reverberando ao longo dos anos e nós acabamos reproduzindo isso
nos dias atuais. Então, como que é possível fazer com que esse bloqueio de escassez ele consiga ser realmente terminado ali, consiga ser findado, né, desbloqueado, para que você consiga acessar toda a questão da prosperidade em si, né? Porque nós temos recursos infinitos, abundantes em todo o nosso planeta, nosso universo. Então, a questão da conexão com a escassez, ela faz com que, de alguma forma, você comece a se travar em alguns pontos. E, às vezes, você percebe isso muito, assim, em lideranças que têm um pensamento escasso, que têm uma questão muito voltada com a coisa da centralização, de não passar conhecimento, porque tem medo de perder o emprego, porque tem medo de alguém ocupar o lugar, porque tem medo de um outro se destacar mais do que ele. Então, tem várias questões ali envolvidas que vêm dessas características pessoais e que vão refletir no ambiente corporativo, né? Não só na empresa em si, como funcionário, como colaborador, mas como gestor, como líder e como empreendedor. Então, essas questões emocionais, elas norteiam muito de como nós somos hoje e como a gente vai gerar esses resultados, né? Gerar resultados positivos ou não. Então, eu quis compartilhar um pouquinho desse conceito com vocês e trazer aqui a questão do sistema de proteção do nosso cérebro, né? Então, o nosso cérebro, ele busca o quê? Economizar energia. Então, tudo que leva a uma expansão para sair da nossa zona de conforto gera um tipo de enfrentamento ali do cérebro, porque é algo novo, algo desconhecido. Então, ele acaba o quê? Fazendo, não vai lá não vai fazer isso agora não, porque você não conhece isso. E começa o quê? A tentar te travar, a sair dessa zona de conforto, a buscar algo fora. Só que a gente só cresce, a gente só consegue realmente atingir melhores e maiores resultados quando a gente consegue sair daquela zona de conforto e buscar coisas novas, e inovar, e ter realmente um enfrentamento com outras situações. E aí eu trouxe aqui para vocês, acredito que algumas pessoas podem até já ter contato com essa ferramenta, já devem conhecer, mas eu trouxe aqui a Roda da Vida, que é uma ferramenta muito utilizada para anamnese, né? Logo nos primeiros contatos com o cliente, para entender como que ele se encontra nesse momento atual da vida. E nós temos aqui 12 grandes áreas importantes na nossa vida, e é muito importante que essas áreas estejam em equilíbrio, porque todas elas estão em conexão. E aí, quando em algum momento você tem algum bloqueio, tem alguma situação travando uma dessas áreas, isso acaba afetando todas as outras. Então, assim, às vezes você está num momento muito positivo profissionalmente, mas você está trabalhando mais de 12, 14, 18 horas por dia, você não tem um sono adequado, não consegue descansar, não consegue se alimentar bem, não consegue praticar uma atividade física, fica muito mais doente, não tem tempo para se dedicar à sua família, e aí você está muito bem, com muito sucesso profissionalmente, mas tem várias outras áreas ali que estão em desequilíbrio e que estão necessitando de uma maior energia, de uma maior atenção naquele ponto. Então, a conexão entre essas áreas, buscar o equilíbrio entre elas é muito importante, porque você começa o quê? A entender que você só consegue ter sucesso, né? E claro que o sucesso ele é diferente para cada pessoa, cada um vê o sucesso de uma maneira, né? Mas você só consegue ter sucesso, ter realização na sua vida quando essas áreas estão integradas, quando de alguma forma você está sendo pleno, né? Ou, claro que é praticamente impossível você ter plenitude em todas as áreas ao mesmo tempo, porque tem alguns momentos da vida que a gente precisa dedicar um pouco mais de atenção para uma área ou outra, né? Dedicar um pouco mais de energia, mas é muito importante que você consiga realmente buscar esse equilíbrio, buscar essa conexão e aprimorar as áreas para que você consiga fluir muito mais fácil e ter resultados muito mais positivos. Então, tem alguns bloqueios muito comuns, além desse da escassez, né, que eu já exemplifiquei para vocês, como a necessidade de aprovação, que é um outro bloqueio muito forte que acontece. Muitas vezes as pessoas se impedem, não conseguem avançar muito por esse medo, porque tem o medo de ser rejeitado, né, o medo da rejeição.
O medo de falar em público é um medo também muito comum, está relacionado com a questão do medo da rejeição. Por quê? Desde criança, desde pequeno, a gente teve aquela necessidade de se sentir aceito, de se sentir pertencendo a um lugar ou a um grupo. E aí, muitas vezes, você espera fazer alguma coisa, ou você deixa de fazer alguma coisa porque não se sente preparado, porque tem medo do que os outros vão falar, de como as pessoas vão reagir. Se aquele projeto que você quer apresentar, por exemplo, no seu trabalho, se é um projeto que vai ter uma aceitação ou se vão achar aquilo uma bobagem. E às vezes você perde uma oportunidade muito grande de inovar, de trazer uma coisa nova, de empreender num novo negócio, porque tem esse medo, né? Do que os outros vão pensar, do que as pessoas vão comentar em relação a isso, se eu vou ser aceita, se vão me achar um lunático, porque eu estou falando essa questão, porque eu estou colocando essa ideia. Então, esses bloqueios travam, né? Constantemente, eles travam o nosso desenvolvimento, porque a gente está sempre buscando ali algum tipo de estabilidade, algum tipo de conforto. E essa estabilidade, ela não existe, né? Porque o que é a vida é movimento, né? Ela não é estável. Então, a gente está o tempo inteiro aí oscilando, com várias situações, com várias questões, com várias demandas, com várias necessidades de acordo com a etapa da vida. Então, é importante conseguir identificar essas necessidades, é importante conseguir identificar essas emoções envolvidas, esses bloqueios já existentes e conseguir, aos poucos, ir desbloqueando. E aí, um fato muito importante, assim, muito interessante de trazer aqui, em relação ao desbloqueio, de como que isso funciona, né, na prática, além de você conseguir ressignificar essas histórias, essas vivências que aconteceram, é de que você consiga também ativar a ira. E aí, quando eu falo isso, algumas pessoas falam, mas como assim, Dani, ativar a ira? Porque quando você traz esses conteúdos ao seu consciente, né, você traz isso à tona, é importante que aquilo seja, de fato, um momento em que você deseja mudar, né? Então, depende de uma decisão, para que você consiga começar esse processo de mudança. E para que você queira mudar, é importante que você esteja realmente insatisfeito com aquela situação, porque senão você acaba ficando muito... você aceita muito aquela realidade e não é uma coisa que vai realmente gerar uma motivação ou gerar um impulso inicial para que você comece esse processo de mudança. Então, você tem que realmente decidir e falar, eu não quero mais isso para a minha vida. A partir de hoje, eu quero chegar até aquele ponto, que é o próximo ponto ali, onde eu desejo atingir novos resultados, ou onde eu desejo ampliar mesmo em termos de conhecimentos, em termos de aprendizado, e chegar a um próximo nível, né? De passar aí um próximo nível. Então, eu quis trazer para vocês aqui essa roda da vida, para exemplificar um pouquinho dessa importância dessas áreas e de como que essas áreas elas estão conectadas e são importantes para todo o nosso equilíbrio na nossa vida como um todo, né? E aqui eu trago o conceito da inteligência emocional, que é um conceito que pouco se falava antigamente e que a gente tem ouvido agora falar com muito mais frequência, porque ela se tornou uma habilidade imprescindível, principalmente nos nossos tempos de hoje, né? Nesse contexto atual. E ela está relacionada à nossa parte pessoal e à parte profissional. Por quê? Não tem como a gente separar o pessoal do profissional, né? Existia muito aquela questão antigamente de que, não, quando você chega no trabalho, você deixa seus problemas lá fora e aí você é só o profissional. Só que isso é humanamente impossível, né? Você é uma pessoa que está ali com todas as experiências, todas as vivências, todos os problemas, enfim, tudo que acontece no seu dia a dia faz parte de você. Então, não tem como você falar, não, quando eu entro no trabalho, aí eu só trabalho e eu não consigo pensar mais em nada. Se você tiver com alguma questão realmente te prejudicando, tirando o seu sono, tirando a sua paz, isso vai influenciar de alguma forma, né? Então, o primeiro passo para desenvolver essa inteligência emocional é o quê? É o autoconhecimento. E às vezes parece até meio clichê, né? Porque é aquela fase de que todo mundo fala em autoconhecimento, que tem que ter autoconhecimento, que tem que buscar
experiências novas, que tem que se conhecer melhor. E aí, isso é muito mais profundo, né, do que simplesmente ler um livro ou fazer uma meditação, que também são coisas que ajudam muito, mas é o quê? É estar consciente dos nossos próprios sentimentos e pensamentos. De que forma que esses pensamentos, de que esses sentimentos, que essas emoções influenciam a nossa vida e nos fazem ir além ou nos fazem paralisar. Então, aqui eu coloquei 6 passos, né, que seria assim, seria uma orientação, né, um caminho que a gente poderia começar a tomar. Primeiro, fazer uma reflexão do que você atingiu até o momento de hoje, né? Quais foram as suas realizações, quais foram os seus aprendizados. E aí, aqui, quando a gente pensa em aprendizado, se antigamente era muito voltada a questão da especialização, eu tenho que me especializar em um conteúdo, eu tenho que saber muito de uma coisa só. Hoje em dia, a gente precisa saber um pouco de cada coisa. Assim, a gente precisa ter um conhecimento muito mais amplo, né, da vida, das experiências, dos relacionamentos, fazer networking, conhecer sobre vendas, conhecer sobre marketing, fazer conexões novas, né? Porque tudo isso vai influenciar nesse seu autoconhecimento e vai fazer com que você consiga permear meios e ambientes diferentes daqueles da onde você vem, né? Daquele seu contexto inicial. Então, isso que faz com que você consiga estar aberto a novas ideias, que faz com que você consiga ter novos resultados, que faz com que você consiga ampliar ainda mais toda essa bagagem de vivências, né? Que consiga elevar para níveis realmente diferentes do que você viveu até hoje. Então, o que te move, quais são as suas paixões, o que realmente faz seus olhos brilharem, e você fala, nossa, é por isso que eu acordo todos os dias para fazer o que eu faço, né? Então, o que de fato te move? E eu vejo que hoje em dia, assim, eu vejo muito isso no consultório, em empresas mesmo, assim, muitos executivos que perderam um pouco o sentido do que estão fazendo, sabe? Assim, entraram num momento assim tão automático que não sabem, de fato, por que estão fazendo, né, aquele trabalho ou o que aquilo traz como um ganho de verdade, né? Então, existe um momento muito assim de vazio, assim, de entender o que move de verdade, quais são as paixões de verdade, né? E aí, atrelar isso às suas forças. Quais são as nossas forças, os nossos talentos, que vão fazer com que, somadas a todas essas outras experiências, vão proporcionar ainda mais ganhos, né? Então, seu repertório, tudo que você viveu até aqui. A modelagem, que é uma técnica, né, muito conhecida na PNL, que é a programação neurolinguística, em que você tem ali um mestre ou uma referência ou um mentor que você se inspira e você quer chegar aonde aquela pessoa chegou ou ultrapassar, né, ou ir além, mas ter essa referência de começar a buscar e entender o que ele fez, como é que ele faz, como é que ele conseguiu atingir aquele resultado e esse propósito, né, que é tão falado hoje em dia, mas por que realmente você faz o que você faz? Não simplesmente acordar no automático e fazer as coisas porque você precisa pagar a conta, né? E aí eu acho que esse primeiro passo aqui, esse primeiro momento, ele é um momento muito mais complexo do que a gente consegue observar e consegue perceber, né, na literatura ou em alguns eventos. Então, ele é muito mais complexo, ele é muito mais intenso do que às vezes parece, né? Então, acho que é se conhecer, estar consciente dos nossos próprios limites, das nossas fraquezas também, né? De saber aprender com os nossos erros, porque o erro ele é importante. Quando você erra, você aprende mais, né? Claro que aqui não é errar sempre as mesmas coisas, mas errar em coisas diferentes, aprender com esses erros e conseguir fazer, conseguir buscar ainda melhor, fazer coisas ainda melhores. E aqui eu trouxe a questão da autogestão, que foi a proposta inicial, quando a gente definiu aqui o tema, né? Que são as formas como eu vou gerenciar o meu tempo e as minhas atividades.
Então, a forma como eu lido comigo mesma. E aí, hoje, a gente tem um acesso à informação muito grande, de todas as formas, né? Televisão, são as mídias sociais, a internet, os relacionamentos que a gente faz, né, com todas as pessoas, os grupos de WhatsApp, enfim, a gente tem um acesso enorme de informação. E cada vez mais as pessoas têm dificuldade em focar, em buscar realmente ali um norte e seguir aquela orientação. Por quê? Porque ela começa a ter tantas informações e começa a ficar infoxicada, né? Que é um termo bem interessante para detalhar aqui, para ilustrar a questão da intoxicação por informação. Então, se você não consegue ter um filtro, se você não busca um filtro do que realmente é importante, é relevante, dentro do que você está buscando, dentro desse processo de autoconhecimento, dentro desse processo de saber gerir melhor seu tempo, suas emoções, de produzir melhor, você começa a perder o foco, começa a tentar absorver todo aquele conteúdo e fica cada vez mais difícil, né? Então, a gente tem aí, hoje, muitas pessoas com síndrome de burnout, pessoas com ansiedade, pessoas com depressão, com quadros de depressão super graves, com síndrome do pânico. Por quê? Elas não conseguem focar no agora, não conseguem se manter presentes no hoje. Elas estão sempre preocupadas com o que vai acontecer, como é que vai ser o amanhã, tentam controlar coisas que estão fora da sua possibilidade de controle, né? Então, até eu trouxe aqui os 3 passos. Essa questão da consciência nos sentimentos, focar em situações que você pode controlar, porque tudo que é externo a gente, tudo que não depende de nós, a gente não consegue controlar. Então, cada vez que você traz esse olhar, direciona essa intenção para fora, gera ainda mais ansiedade, gera ainda mais insegurança, e aí cada vez mais vai ampliando e aumentando esses quadros de saúde mental, essa questão da insegurança, do próprio questionamento em relação da sua capacidade, do que você é realmente capaz de fazer ou não. E aí, a gestão da energia foi um outro conceito que eu trouxe aqui, que eu acho que é, assim, muito importante, eu tenho estudado bastante sobre o tema, que envolve essas 4 grandes esferas aqui, né? Que é o sono. Então, a gente tem estar bem atento a essa questão do sono, porque hoje em dia muitas pessoas acabam dormindo muito pouco, ou têm insônia, dificuldade para dormir, tomam remédio para dormir, e aí conseguir fazer toda uma higienização do sono, preparar próximo da hora do sono, diminuir o acesso às telas, né, antes de dormir, diminuir as luzes, fazer uma leitura mais tranquila, enfim, fazer aí todo um processo para conseguir realmente diminuir essa agitação no final do dia e ter uma noite mais tranquila, né? Então, a alimentação, procurar se alimentar bem, de forma saudável, com menos ingestão aí de açúcar, enfim, de alimentos inflamatórios, a atividade física, que é essencial para manter aí o corpo em energia, com disposição, e as atividades que induzem, que favorecem o relaxamento, né? Então, o mindfulness é uma técnica, aí, um método de você manter a atenção plena em tudo que você faz, na hora de se alimentar, na hora de trabalhar, na hora de estar com as pessoas que você gosta, com a sua família, com seus amigos, de estar ali realmente presente naquela situação, naquele momento. Não estar ali almoçando e olhando o celular ou trabalhando no computador. Então, você está realmente, de fato, destinado ali, dedicado a esse momento. Então, aqui eu coloquei essa frase que é muito, muito boa para a gente refletir, e que o ativo mais poderoso que todos nós possuímos é a nossa mente. E ela pode ser poderosa tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, isso vai depender de como nós utilizamos a mente e como nós utilizamos esses recursos através das nossas atitudes no dia a dia, né? Então, aqui eu coloquei o ciclo da ação, atitudes, resultados, repertório e crença. Então, esse ciclo, ele se repete todo o tempo, porque as nossas atitudes, elas vão gerar resultados,
positivos ou negativos. Então, mesmo quando você deixa de fazer algo, isso também te resulta em alguma coisa, né? O repertório, tudo aquilo que a gente viveu, todas as nossas experiências, e esses repertórios e esses resultados vão o quê? Fortalecer as nossas crenças. Então, se você acredita que é possível, acredita que você consegue ir além, acredita que você consegue destacar ainda mais em qualquer área da sua vida, isso vai reforçar as suas atitudes e vai entrar aí nesse ciclo de ação. E o oposto também acontece. Se você acha que não vai conseguir, que não é possível, que é muito difícil e que aquilo não é para você, você cada vez mais vai ter atitudes que vão confirmar essas crenças, né? Então, isso aqui é importante a gente trazer sempre um olhar e uma atitude voltada para as nossas escolhas, porque a gente sempre tem escolhas. Então, você pode sempre, a cada dia, escolher algo diferente. E aí, esse processo, ele é um processo muito de conscientização, de identificação e de praticar constantemente, consistentemente, dia após dia. Então, aqui eu trouxe essa questão da orientação para a realização, né, de evitar a procrastinação, porque um dos bloqueios emocionais bem comuns é o perfeccionismo, né? Às vezes a gente espera estar pronto para fazer alguma coisa, estar pronto para começar um projeto, estar pronto para poder empreender num novo negócio, e a gente nunca vai estar pronto, né? A gente nunca vai se sentir pronto para aquilo. Então, o que é o mais importante? É começar. Definir ali um plano de ação, definir quais são as suas metas e começar. Porque aí, durante esse processo, vão acontecer erros, vão ter necessidades de ajuste, você vai ajustar, vai refazer e cada vez mais esse processo ele vai aprimorando e vai melhorando, né? Então, quando a gente começa a agir, esses resultados começam a acontecer. Então, a produtividade, ela está muito relacionada com a forma como a gente lida conosco mesmo, interiormente, né? Começando a fazer diferença na nossa vida, começando a mudar a nossa vida para depois conseguir impactar a vida dos outros. Então, se você começa como um ser único ali, você começa a mudar a sua vida em várias esferas, você fala, não, eu vou começar aqui a estudar mais, eu vou começar a ler mais livros, eu vou começar a fazer um curso, eu vou começar a me relacionar mais com as pessoas. Enfim, você começa a melhorar as suas áreas, né? Como a gente viu lá no início, essas áreas da nossa vida, começa a melhorar isso internamente para, a partir daí, começar a impactar outras vidas, né? Porque você não pode chegar e falar para o outro fazer algo que você não faz. Então, essa coisa da liderança inspiracional, a liderança pelo exemplo, ela é muito mais efetiva do que você simplesmente mandar fazer, né? Então, aqui, essa perspectiva positiva, que é o quê? Reconhecer as forças do time, né? Que o líder precisa ter algumas características principais, estar aberto a sugestões, desenvolver as habilidades interpessoais, entender ali as diferenças do time, né? Conseguir ter um acompanhamento um pouco mais próximo de um, de outro, quais são, o que realmente motiva aquela equipe, porque a motivação ela é diferente de uma pessoa para outra. Conseguir mobilizar essas pessoas para conquistar resultados, inspirar, ter uma posição otimista em relação à vida, em relação ao negócio, né? Conseguir também intraempreender dentro do negócio, isso é uma coisa muito importante, né? E aí criar soluções junto com o time que antes não eram vistas como soluções, deixar esse ambiente propício para gerar realmente novos frutos, né? Então, aqui, o líder que dá sentido para o que as pessoas fazem, coloca o porquê por trás do quê, que é aquela questão lá do propósito. Por que a gente faz, né? Dá um sentido àquele trabalho, não simplesmente, executa isso daqui porque tem que entregar isso aqui no prazo tal. Por que você está fazendo aquilo? Qual que é o benefício que aquilo gera, não só para a empresa, mas para você também como pessoa, né? Então, aqui eu trouxe, a gente está finalizando já, aqui eu trouxe esse conceito da adaptabilidade. Então, a gente tem um crescente aí movimento para cada vez mais as pessoas chegarem a esse conceito aí de antifrágil, né? Que não é não ter nenhum tipo de resistência, né, às situações, mas de conseguir aceitar aquela situação que aconteceu, consegue melhorar
crescer, mesmo diante do inesperado, mesmo diante de uma situação de caos, por exemplo, e consegue aprender, apesar da pressão, apesar da insegurança existente no momento. Então, se antes a gente falava muito de resiliência, né, da pessoa conseguir passar por uma situação de perturbação, uma situação inesperada e voltar ao estado natural, hoje a gente trabalha essa questão de ir além. Além de passar por essa situação, você consegue ainda aprender, consegue crescer e consegue aplicar coisas melhores no que vem depois dessa situação de crise, de caos, de dificuldade. E o frágil é aquele que realmente consegue lidar diante de uma situação de pressão, de um agente externo, de alguma situação que estava fora do contexto dele. Então, é muito mais difícil ele conseguir se adaptar a uma realidade, não só empresarial, não só empreendendo, mas na vida de uma maneira geral, né? E aqui a empresa, como uma empresa emocionalmente inteligente se comporta. Então, ela investe em desenvolvimento de times, possui uma comunicação clara, e aqui a gente trabalha muito a questão da comunicação não violenta, né, de como ser uma comunicação consciente dentro da empresa, dentro dos times, entre os líderes, entre os colaboradores, incentivar uma gestão democrática, fidelizar os clientes, então normalmente tem uma relação, investe muito em relacionamento com o cliente e busca de aprendizagem constante, está sempre aprendendo, sempre colocando ali novas versões, novos aprendizados para o seu time e para os clientes também, né? Para todos os parceiros, de uma forma geral. Então, aqui eu trouxe 2 sugestões de livros para quem quiser também aprofundar um pouco mais, quiser conhecer um pouco mais os temas. Então, eu trouxe o livro do Daniel Goleman, A Inteligência Emocional, e O Antifrágil, do Nassim. Então, caso vocês tenham interesse depois em saber um pouco mais, em aprofundar, são livros que eu gosto bastante. Eu estou sempre revisitando, né? Trazendo alguns conceitos. Bom, aqui, finalizando a minha empresa, né? ADM Consultoria e Treinamento, estão alguns serviços oferecidos caso vocês precisem de algum tipo de auxílio profissional. Então, alguns serviços que eu ofereço lá na empresa. Então, assessoria a empresas e executivos, treinamentos corporativos e comportamentais, palestras e o atendimento psicológico, que aí já é online ou presencial, específico para alguns pontos, né? Principalmente essa questão das emoções, de bloqueios, como desbloquear, como identificar, porque em alguns momentos a gente não consegue fazer isso sozinho e aí precisa ter o apoio e o suporte de um profissional. Então, aqui para a gente finalizar, conclusão, quanto mais aumentarmos nosso nível de autorresponsabilidade, mais maduros nos tornamos emocionalmente. Então, eu trouxe aqui essa frase para fechar, porque é exatamente isso, né? Quanto mais a gente é responsável por nossa vida, por nossas ações, mais a gente consegue ser maduro, trabalhar emocionalmente, ter mais inteligência e consegue impactar positivamente outras pessoas. Então, aqui meus contatos. Obrigada a todos. Passei aqui um pouquinho do meu tempo, mas tentei passar aqui de uma forma bem resumida sobre esse conceito, essa proposta da palestra de hoje. Ótimo conteúdo, Dani. Agora pode tirar sua apresentação da tela, isso mesmo. Deixa eu ver, estão me vendo aí? Então, né? Sim. Bom, adorei, tá, sua apresentação. A gente tem uns 15 minutos aqui, então eu vou organizar da seguinte forma. A gente tem alguns comentários, perguntas. Eu também preparei algumas perguntas aqui que possam ser de interesse de todos. Então, vamos primeiro lançar essa pergunta. Como você presta esse serviço de consultoria de treinamento para as empresas, para executivos, empreendedores, inclusive para as mães que têm filhos, enfim. Eu queria que você compartilhasse com a gente o problema mais frequente que você vê em executivos, em empreendedores e em mães, por exemplo, que tem que cuidar dos filhos dentro de casa, enfim, acho que de uma forma bem breve aí, e aí a gente continua com outros comentários e perguntas. Sim. Bom, principalmente levando em consideração a pandemia, tá bom? Sim. Isso é uma demanda, assim, muito grande, isso aumentou muito com a pandemia, né? Assim, eu atendo muitas mães
executivas, empresárias, inclusive, que estão trabalhando de casa, né, e que tiveram muita dificuldade, principalmente no início, de conseguir conciliar, né, as atividades da casa com a família, filhos, às vezes, em idade escolar, então conseguir administrar também os estudos da criança, né? Então, essa questão de administrar o tempo com as questões emocionais foi, assim, foi a maior demanda, né? Porque muitos casos de mulheres, principalmente, que vieram com a queixa de que não conseguiam dizer não. Então, elas queriam pegar tudo, fazer tudo, e aí elas se viram, assim, realmente tendo, assim, pifando mesmo emocionalmente, né? Porque não conseguiram dar conta. E aí é o que eu sempre costumo falar nesse atendimento, nessas assessorias, de que quando você não consegue dar não, você não consegue dizer não para o outro, você está dizendo não para você mesmo, né? Porque você diz não para as suas necessidades, você diz não para os seus interesses, para poder agradar o outro, para poder... Muitas pessoas me colocam, eu tenho medo de fracassar no meu trabalho, eu tenho medo de fracassar como mãe, né? E aí, esses medos que estão relacionados com esses bloqueios, né, que a gente trabalhou aqui, que a gente conversou aqui, eles ficam muito, muito exacerbados, porque ela tem medo de fracassar e ela acaba com a verdade, porque não dá conta de resolver tudo, né? Então, é um processo todo de trabalhar esse autoconhecimento, de trabalhar essas emoções, de conseguir dedicar um tempo para ela, né, para que ela tenha realmente um tempo ali para se dedicar a fazer alguma coisa que gosta, a fazer uma respiração, a utilizar uma técnica de respiração, a investir um pouco mais de tempo em coisas para si mesmo, para o seu autocuidado, né, porque senão, se você não estiver bem para cuidar de você mesmo, se não estiver bem com você mesmo, você não consegue cuidar do outro, né? Então, acho que esse assim, é o ponto inicial que eu sempre trabalho quando eu recebo esse tipo de queixa. Acho que congelou. Tá. Você quer fazer comentário com relação a executivos também, ou a gente pode continuar? Sim, sim. Em relação a executivos, tem muita questão principalmente no home office, de como conciliar aquelas demandas com todo mundo em casa, né? Porque normalmente o homem estava no trabalho, enfim, saía cedo, voltava mais tarde, e aí também conciliar essa demanda dentro de casa ficou um pouco mais complexa, e aí um ponto crucial é conseguir fazer acordos, né? Fazer acordos com a família. Então, colocar bem claros os limites de horário de trabalho, desse horário a esse horário, eu preciso focado, dedicado. Depois disso, né, na hora do almoço, a gente vai estar junto no almoço, depois do expediente, enfim, mas de conseguir fazer acordos junto com a esposa, junto com os filhos, ou se mora com os pais, enfim, mas que esses acordos familiares existam para conseguir realmente impor esses limites e conseguir focar no que é importante naquele momento. Dani, então agora vamos atender aqui a demanda dos nossos participantes com várias perguntas. Então, tem umas 3 perguntas, eu vou ler para você, tá? E aí você pode responder, porque a gente tem uns 10 minutos aqui e vamos ver se a gente consegue essa meta aí de encerrar o webinar antes do meio-dia. Bom, então a primeira pergunta. Hoje nós vemos muitas pessoas que, mesmo tendo consciência de possuir grandes capacidades, essas pessoas não têm energias para mobilizá-las. Então, como fazer para ativar a ira nessas pessoas? Essa é a primeira pergunta. Sim, muito boa essa pergunta. Primeiro que, assim, só consegue ativar a ira, né, se a pessoa quiser, se ela quiser mudar. Porque, às vezes, a gente vê isso no outro, né, percebe que ele está lá super... Tem muito talento, pode crescer muito mais, pode expandir muito mais, mas para ele aquilo ali tá bom, né? Ele fala, eu tô aqui, eu consigo pagar minhas contas, né? Eu tenho uma qualidade de vida, então tá bom. E aí ele não vai além porque para ele acha que aquela situação ali já é confortável. Então ele tem esse medo, né, do inesperado, tem esse medo do desconhecido. Então quando a gente fala em ativar essa ira, é importante que a pessoa reconheça que isso é necessário mudar. Então, a decisão precisa partir da pessoa. Claro que a gente pode ajudar de alguma forma, e uma forma de ajudar o outro
é fazendo perguntas. Porque você só consegue realmente identificar os efeitos, só consegue desbloquear, né, essas emoções quando você consegue identificar quais são os efeitos. Porque através do efeito você chega à causa. E como você consegue identificar isso? Perguntando. Então você pode começar a fazer várias perguntas para aquela pessoa, né, de vários aspectos, para ela começar a fazer esse processo de reflexão. Então pode ser que ela, com essas perguntas, comece a elaborar essas respostas, que às vezes você não tem a resposta inicialmente, né? Porque às vezes está tão inconsciente, está tão ali, né, quietinho lá, que você não tem nem aquela resposta na hora. Mas certamente aquela pergunta vai ficar lá, ó, né, reverberando ali na mente dele. Então isso pode fazer com que de alguma forma venha esse sentimento, esse desejo de mudança. Mas precisa vir dele. A gente não consegue mudar ninguém se a pessoa não quiser mudar. Tá. A próxima pergunta, que na verdade eu acho que você já respondeu, mas vamos ver se a gente consegue complementar. Tem uma pergunta aqui que como ajudar um colaborador, um sócio, um fornecedor, um parceiro, assim, vários agentes aí da nossa linha de produção, né? A identificar, admitir os problemas emocionais para que ele comece a acessar essas ações que quebram os bloqueios. São agentes do mundo profissional, então não é família, então tem que ter um pouco de cuidado aí. Você tem alguma orientação? Nesse caso, acho que o caminho é o mesmo, através das perguntas, só que diante daquele contexto, né? Então, essas perguntas elas têm que estar relacionadas com o contexto em que ele apresenta essa dificuldade aí, né? Esse problema emocional ou esses bloqueios. Então, tem que trazer ali algumas perguntas, de repente, até criar algumas situações que ele consiga, de fora, observar isso. Ele consiga observar esses sentimentos ou essas reações, né? Às vezes a pessoa tem umas reações muito extremas diante de algumas situações, de alguns acontecimentos. Então, começar a mostrar para ele, contextualizar, e aí ele começa a ver de fora aquelas situações e começa a elaborar. Porque se você chegar e falar para a pessoa, olha, você precisa procurar um psicólogo, você não está bem, a chance dele reagir negativamente a isso é muito grande, né? Então, você não pode chegar falando isso. Você tem que começar a mostrar para ele algumas situações. Tipo, você viu como é que você reagiu naquela reunião? Você acha que foi compatível com a situação que foi colocada ali? Como você poderia fazer diferente naquele momento? De que forma você poderia falar? Então, você pode trazer ali algumas situações, e aí, com isso, a comunicação não violenta, né, ajuda bastante a comunicação consciente, que você vai trabalhar em cima de fatos e não de percepções. E quando a gente coloca as nossas percepções, né, a chance do outro reagir é muito grande, porque você está falando de como você percebe, que pode ser diferente de como ele percebe. Mas quando você coloca um fato, não tem como contestar, né? Então, se você coloca, olha, naquela reunião, a gente estava ali discutindo sobre um novo projeto, sobre as ações que o time ia tomar, e aí você teve uma postura um pouco mais reativa, falou que não quer fazer, que não concorda. Como você poderia fazer diferente? E aí você convida essa pessoa a refletir, né? Então, acho que é um pouquinho a forma como a gente fala e vai conduzindo, que vai auxiliando a pessoa a ter essa consciência. Dani, todo líder de equipe precisa ser um psicólogo? O que você acha dessa afirmação? Um pouco, né? Assim, não um psicólogo efetivamente, mas assim, eu acho que é importante saber entender as necessidades de cada colaborador ali, né? Entender as personalidades e os perfis que estão ali. Então, isso é importante sim, porque você consegue identificar como lidar com cada um deles, né? Porque tem pessoas que, por exemplo, são super competitivas, que gostam de desafios. Se você dá um desafio para ela, ela vai e voa. Ela vai procurar a solução, ela vai buscar. Tem gente que já não é tão competitiva, que já não gosta muito desse tipo de situação. Então, ela gosta mais de ter um ambiente um pouco mais tranquilo, ela gosta de trabalhar mais sozinha. Então, de repente, como é que você consegue mudar aquela equipe ali para deixar ele mais reservado numa sala ou num projeto que precisa de um pouco mais de atenção, mais detalhe, e aquele outro que gosta de estar em contato com pessoas, que gosta de falar, que gosta de motivação, que fique num outro grupo, num outro projeto. Então, como você consegue realocar essas pessoas? Então, ter esse feeling, né, essa percepção
para um líder é muito importante, sim, né? Para ele conseguir identificar como são essas pessoas, quais as diferenças que existem ali na equipe e como lidar com cada perfil. Maravilha. Bom, então agora eu vou convidar a Lígia, que vai falar no próximo webinar. Lígia, você consegue ativar seu áudio, sua câmera? Vamos ver. Maravilha. Estou aqui, você consegue me ouvir? Bom dia, Lígia. Bom dia. Bom dia. Bom, então, assim, em 30 segundos, por favor, comente aqui com a gente sobre que tema que você vai abordar semana que vem e para a gente também poder se organizar e poder convidar as pessoas que possam se interessar, tá legal? Tá bom, vamos lá. Bom, obrigada pelo convite, obrigada pela atenção de todos aí, parabéns pela palestra, Daniela, pelo webinar, a Daniele foi incrível, acho que agrega muito, mas falando um pouquinho do tema da semana que vem, a gente vai falar um pouquinho sobre seguro de M&A, que é uma coisa que é novidade no Brasil, assim, não é tão novidade, mas é um assunto que não é disseminado, mas uma ferramenta que existe. E eu vou fazer uma dobradinha com a Fabiana Nunes, que é advogada de M&A, especialista em M&A, falando um pouquinho sobre o comportamento de M&A, aí não do seguro, nesse momento de pandemia, principalmente nos aspectos jurídicos. E a aplicabilidade do seguro e onde que o seguro pode trazer um ganho e um conforto, principalmente para todas as oportunidades que a gente tem no Brasil e essa captação de valor de investimentos estrangeiros e esse momento de fusões e aquisições. Então, é dividir com vocês, trazer uma novidade. Eu sei que para muita gente o que é seguro de M&A, né? Existe isso, não existe isso. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho do histórico, o que é, como funciona, para que serve, e a Fabi vai trazer um contexto aí mais macro do comportamento desse mercado. Então, quem tiver interesse, quiser participar, vai ser um prazer. Vou estar à disposição para responder todas as perguntas e acho que é um tema muito bacana e que está em pauta hoje. Com certeza. Lígia, muito obrigada. A Lígia é uma especialista aí de risco, então a gente aqui está falando dos bloqueios emocionais, de como desbloquear, como lidar com esse risco, né, do nosso dia a dia, da inteligência emocional, e agora você vai também falar isso do ponto de vista mais do mercado. Eu acho muito interessante essa dobradinha que você vai fazer. Então, pode então, sair da câmera aí, para a gente poder continuar aqui. Finaliza, na verdade, a gente tem 1 minuto aí, Daniele, então vamos fazer as considerações finais aqui para o pessoal. Eu queria só lançar aqui um outro comentário, que eu sou super fã do Jeff Bezos, o fundador CEO fundador da Amazon, e uma frase que ele fala bastante olha, as decisões que a gente toma, a gente sempre tem que pensar o que a gente arrepender do que a gente não fez aos 80 anos. Então, quando você projeta mais para frente, né, o que faria a gente se arrepender aos 80 anos? Então, vamos fazer isso agora, porque a gente tem tempo pela frente. E eu acho que um pouco, eu queria te ouvir, Dani, assim, nas suas considerações finais, essa reflexão de como desbloquear os bloqueios emocionais que nós temos, de medo de empreender, medo de ir em frente, medo de enfrentar uma série de dificuldades que a gente tem. E aí também, por favor, comente com a gente de que forma a gente pode contar com você em aspecto profissional, você deixa aí o contato, enfim, para ver se você também pode nos auxiliar, dando treinamento para as empresas, colaboradores, gestores de recursos humanos, enfim. Então, vamos fazer essas considerações finais aí rapidamente. Sim. Bom, o medo, né, ele é, assim, a situação, assim, mais paralisante que a gente tem na vida, né? Quando você deixa... O medo, ele, em algumas doses, ele é necessário, né? Ele é uma questão de sobrevivência em algumas situações, mas quando o medo te paralisa e impede você de agir e de buscar o que você realmente quer, o que você nasceu para fazer, isso é a pior coisa que pode acontecer na nossa vida, né? Então, quando tiver medo, eu sempre falo, se tem medo, vai com medo mesmo, porque você vai começar a fazer, as coisas vão começar a acontecer, os resultados vão aparecer e você vai ver que aquele medo, ele era muito menor do que você realmente esperava, e que você vai ver que às vezes você cria uma perspectiva ali, você espera uma coisa muito maior, faz um monstro daquele medo, e quando você vê na realidade, ele é muito maior do que aquilo, né? Então, não se deixem paralisar por nenhum tipo de medo,
e é muito importante que a gente consiga trabalhar esses bloqueios, desbloquear e buscar ter uma vida mais plena, mais próspera, porque a gente nasceu para ser abundante e crescer em tudo, né? Então, tudo que a gente coloca a mão, a gente tem que realmente prosperar, né? Então, eu quero agradecer muito a participação de todos por aqui. Se vocês precisarem de algo, de algum suporte profissional, tem também o meu LinkedIn, você pode me adicionar lá, Daniela. Eu costumo fazer algumas lives também, toda terça-feira à noite no meu Instagram, que é Dani Milagres. Vou voltar a essa questão emocional, voltar para temas de psicologia, temas da inteligência emocional. Então, também será um prazer vê-los por lá. E qualquer coisa que precisarem, estou aqui. É só mandar o e-mail, fazer contato. Seu Instagram é Dani Milagres, é isso? Dani Milagres, isso. E o LinkedIn, Daniele Milagres. Tá. Todas as terças-feiras, às 9 horas da noite, é isso? Que 9 você 7, faz essa live. Isso. 9 e é 7. muito interessante, que você já falou da ansiedade, desbloqueio emocional, de uma série de coisas que eu também gosto muito. Bom, Sim. Então, pessoal, atrasamos 2 minutinhos. Agradeço a atenção de todos, pela paciência de vocês. Dani, muito obrigada pela sua colaboração. Foi um ótimo conteúdo. Esse webinar foi gravado, então a gente pode compartilhar com as pessoas que não puderam participar. Sim. Então, aguardamos a Lígia, a Fabi, para o próximo webinar sobre o seguro de M&A e os aspectos jurídicos. E ótima sexta-feira para vocês, ótimo fim de semana e até sexta-feira, pessoal. Obrigada, tá? Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.